Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a história da apometria, tá? A apometria, ela não começou com o nome de apometria, ela teve uma origem científica, ela é vibracional, mas ela foi reconhecida e foi estudada dentro do ambiente hospitalar, certo? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre a história dessa apometria. Bom, quem trouxe o termo para o Brasil, né? Quem experimentou primeiro aqui no Brasil foi um operador chamado Dr. Luiz Rodrigues. Ele era farmacêutico e bioquímico e era natural de Porto Rico. Ele veio ao Rio de Janeiro e trouxe uma técnica chamada hipnometria. A hipnometria ela foi apresentada no Congresso Espírita Pan-Americano, no 6º Congresso Espírita Americano, Pan-Americano, em 1963, em Buenos Aires. Essa técnica consistia na aplicação de pulsos magnéticos concentrados e progressivos no corpo astral de um paciente. Então, ele já começou a trabalhar com as técnicas da apometria em 63. Tá? Esse pesquisador, ele era psiquiatra, né? O Luiz Rodrigues, ele era psiquiatra e ele trouxe a técnica dele em 65 para demonstrar em Porto Alegre, numa palestra no Hospital Espírita de Porto Alegre, o EPA, tá? Esse hospital era presidido na época por Conrado Rigel Ferrari e Luiz Rodrigues não era espírita, ele apenas trouxe a técnica para os espíritas conhecerem, tá? Bom, então, da hipnometria, em consequência, o Dr. José Lacerda de Azevedo, tá? Que era um médico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele entrou em contato com essa técnica em 51, tá? Ele era cirurgião, ele era ginecologista e também era clínico geral. E era um homem muito renomado dentro dentro do meio médico. E ele também era ele gostava de se aprofundar muito em matemática, física, química, botânica, então ele era uma pessoa muito culta. E nesses aprofundamentos dele, ele conheceu a apometria. Aliás, a hipnometria. A partir disso, como ele era espírita, né, ele tinha conhecido o espiritismo, ele começa a associar a hipnometria ao espiritismo, tá? Ele era casado com com a senhora Yolanda Lacerda de Azevedo, que era uma mulher médium, ela era dedicada à mediunidade, ao trabalho espírita. E aí, junto com os conhecimentos dele e a espiritualidade dela, os dois fizeram um trabalho em cima do material do Luiz Rodrigues, né, dos conhecimentos do Luiz Rodrigues, e esse trabalho Lacerda nomeou de apometria, tá? Então, essa é a história da apometria. A apometria que nós conhecemos surgiu do trabalho do Luiz Rodrigues e da adaptação desse trabalho ao espiritismo do Dr. Lacerda, tá bom? Tudo que vocês ficarem sabendo depois, mesa apométrica, reiki apométrico, apometria de Miguel Arcanjo, apometria de, sei lá, qualquer apometria que vocês conheçam, é uma adaptação a essa apometria que foi criada pelo Luiz Rodrigues e foi adaptada ao espiritismo pelo Lacerda, certo? Então, não existe outra apometria, existem técnicas baseadas em cima da criação apométrica desses dois médicos e estudiosos, tá bom? Bom, o doutor Lacerda, né, ele adotou esse nome, apometria, porque diz que o apo, né, é o além. E a metria é a medida. Então, a apometria é uma coisa além da medida, além da matéria, né? Ela trabalha além da matéria, né? E a hipnometria dava relacionava-se muito à hipnose. Então, ele não gostava desse termo. Então, foi por isso que ele colocou apometria, tá? Então, o que acontecia? A apometria, ela trabalhava
do desdobramento do corpo físico para trabalhar com o corpo astral, com o corpo espiritual. Então, ele usou esse termo além da medida, além da matéria, para que fosse bem definido o que era apometria e que ela não era parte da hipnose, certo? Então, ele começou a ter resultados muito assim, significantes dentro da área da saúde mental, né? E ele trabalhava com pessoas que tinham problemas assim como problemas mentais, né? Problemas assim que a medicina não conseguia muitas vezes resolver, e a partir de técnicas mediúnicas, usando as práticas da apometria, ele conseguia melhora e chegou a conseguir até cura. Dentro da história, né, dos estudos dele, dentro dos resultados que ele teve não só melhora, como também cura. Tá? Então é assim que começa a apometria. Hoje a apometria está em muitos lugares, tá? Principalmente nos centros espíritas, nas casas de umbanda, em lugares onde as pessoas trabalham mediunidade, porque as técnicas da apometria, elas ajudam muito as pessoas a trabalharem com os desdobramentos, né, mediúnicos, e com a cura, né, daquilo que não é físico, certo? O que esse curso oferece para vocês? Esse curso vai oferecer para vocês as técnicas da apometria e as leis da apometria, porque para você trabalhar a apometria, você tem que ter em mente que existem regras e existem medidas a serem tomadas que não podem ser ultrapassadas, tá? Então esse curso aqui, ele é o básico, ele é o início do estudo, e ele vai passar para vocês como é que é a apometria, como se trabalha a apometria, as nomenclaturas da apometria, o que é obsessão, o que é desobsessão, o que é desdobramento, tá? Vocês vão trabalhar esses conceitos e algumas práticas. A gente vai começar a falar de prática, tá? Mas a prática mesmo depois é no intermediário e avançado. Foi muito bom que vocês estejam aqui, é muito bom que vocês estejam aqui. Espero que gostem do curso e estou aqui para tirar dúvidas, certo? Então, qualquer coisa, só me chamar.